Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero apresentar aqui os nossos visitantes que se encontram conosco hoje, né? A Maria Natália e o Bruno. Mas o Senhor está dizendo, através da palavra, que é preciso perseverar na fé. Não adianta ter iniciado a fé bem, ter parado no meio do caminho, desistido, irmão. Você está correndo um sério risco. A qualquer hora você pode partir. E não tem céu dessa forma, viu? Palavra de Jesus. Precisamos perseverar até o fim. Irmão, ele havia aceitado a Jesus, mas ele aceitou e ele bebia, ele pulava a cerca, ele fazia isso, ele foi narrando. E aí o nosso pastor presidente pergunta para ele: e aí, será que tem céu? Foi uma morte fulminante. E ele disse: eu acho que sim, porque ele aprendeu que uma vez salvo, salvo para sempre. É só aceitar Jesus e pronto, acabou. Irmão, quando aceitamos a Jesus, o Senhor nos perdoa aquilo que nós fizemos no passado. Quando somos batizados, nós experimentamos, queridos e amados irmãos, pela morte sem derramar uma gota de sangue. Sepultamos tudo quanto de ruim fizemos. Mas uma vez aceitou Jesus, precisa perseverar na fé. Pecou, tem que se reconciliar. Se distanciou, esfriou na fé, tem que se reconciliar com Deus, para que o Senhor possa abraçar e caminhar na fé novamente. E aí, queridos irmãos, quando nós agora abrimos a verdade para aquele irmão, ele entrou em desespero. Ele disse: meu Deus, o meu irmão não tem céu. Nós não estamos fazendo juízo de causa, mas nós estávamos falando para ele a verdade dentro da palavra, que ele desconhecia, como muitas pessoas desconhecem. E aí, queridos, quem aceitou Jesus e não consegue ser mudado, porque Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Você pode conhecer a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, mas se pecou, você está correndo um sério risco. Se morrer dessa forma, não tem céu. Diga comigo: perseverar é ser treinado para vencer obstáculos. Ninguém consegue, queridos irmãos, vencer obstáculos sem ter perseverança. O nosso pastor ministrou aqui ontem, trouxe o exemplo das muralhas de Jericó, que Deus deu uma ordem para que aquele povo, Josué com o povo, rodeasse as muralhas ao longo de 6 dias, uma vez. Mas, queridos, no 7º dia, eles teriam que rodear aquelas muralhas ao longo de 7 vezes, e agora gritar, para que as muralhas pudessem cair no chão, em terra, abaixo. Ou seja, o obstáculo vir abaixo. E o que é que tem sido obstáculo para você? O que é que você está vivenciando hoje que tem como obstáculo para a tua vida? Você não pode desistir, mas você tem que perseverar, aleluia, no caminho, para ver Jesus operar o milagre que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo aquilo que o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala ao seu filho na fé, Timóteo, quando ele vai dizer no capítulo da primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, meu irmão, há algo que nós precisamos aqui compreender. Estar aqui hoje é sinônimo de amor ao nosso Deus. Deus tem um projeto em andamento na tua vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é como algumas pessoas estão achando que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, irmão.
Temos que perseverar até para ser salvos, até para concluirmos o projeto que Deus tem para nossas vidas. Que você não venha, meus irmãos e irmãs, agora tirar o teu olhar de Cristo. Porque se você for olhar só os obstáculos da tua vida, você vai parar, você vai ser vencido. Mas quando você olha para Cristo, você passa a ser fortalecido, porque você também vai aprender a olhar a palavra, ter a presença do Espírito Santo, vai orar mais, vai vigiar mais, e as coisas vão começar a fluir, e você vai ver que aquela dificuldade ficou para trás. E olhar para ele e dizer: Senhor, se tu estás comigo, eu sou mais do que vencedor. Não vai ser essa dificuldade, não vai ser esse obstáculo que vai me parar, porque o Senhor está na frente. Aleluia. O Senhor diz para nós nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Aonde o nosso adversário, irmãos, é sagaz, é poderoso, ele não brinca, ele trabalha, ele sabe o momento certo de agir, ele sabe quando você está fraco, espiritualmente falando, e ele vai realmente lutar para tentar destruir esse projeto que Deus tem na tua vida. Então nessa noite, eu estou dizendo para você: não pare, não desista, persevere, porque, queridos, tem algo novo vindo da parte de Deus para a vida daqueles que perseveram, que não desistem. Amém. Essas pessoas da Bíblia Sagrada, para que nós, no dia da adversidade, quando o obstáculo estiver diante de nós, nós não venhamos parar, mas nós possamos prosseguir, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não parou em meio às lutas, em meio às perseguições, mas ele foi até o fim, e foi glorificado ao terceiro dia. Precisamos perseverar. Pessoas, irmãos, que têm causas nas mãos do Senhor, ela ora 1 mês, 2 meses, mas não consegue orar 1 ano. Nós temos exemplo de pessoas na nossa igreja que oraram 15 anos pela salvação do cônjuge. Eu orei 20 anos pela salvação de meu pai. Há pessoas que eu conheço que oraram 25 anos para Deus salvar o cônjuge. E nós precisamos compreender algo nessa noite, meu irmão, minha irmã, que Jesus nos ama tanto que Ele nos dá força para perseverar e nunca desistir. Então, amados, para alcançarmos vitória, nós precisamos, queridos irmãos, perseverar. Porque nada acontece nas nossas vidas por um acaso, tem um propósito de Deus. Em Romanos capítulo 5, no versículo 3 ao 5, diz aqui o apóstolo Paulo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você sabe o que é isso, irmão? Você serviu um Deus que é tão grande, tão poderoso, que não te deixa desistir. E nós muitas vezes, irmão, precisamos ter a mesma atitude que Neemias. Nós observamos, irmãos, às vezes, e vemos famílias com as estruturas todas destruídas, e nós precisamos nos levantar como filhos de Deus e orar por essas famílias, para que Deus agora restaure essas famílias, restaure os muros que foram derrubados, restaure a paz, a alegria nos corações. E nessa noite eu quero dizer para você que Neemias, ele conseguiu favor diante de Deus e diante do rei, e agora, irmãos, cartas para caminhar, e onde ele passava, ele ia conseguindo ajuda. Por quê? Porque Neemias agora ele se colocou como um voluntário para agora reconstruir aquilo que estava destruído. Nós precisamos, irmãos, ser insistente. Não, eu já ouvi pessoas dizer assim: não, pastor, já orei, já entreguei a Deus. Que isso? Faz aquela oraçãozinha, pé de chinelo. Qual é essa oração, pastor? Dobra o joelho ali. Quem dobra ainda? Em 5 minutos, cadê minha chinela?
A oração pede chinelo. Quem ainda dobra o joelho, que a maioria não dobra, viu? E aí, queridos, que a resposta tem não. Deus quer ter uma intimidade maior. Deus quer que você se torne uma pessoa que possa realmente estar batendo na porta, dizendo: papai, eu estou aqui, tu me prometeu, eu estou esperando o meu milagre. Se tem uma coisa que eu não esqueço, irmão, é daquilo que Deus me prometeu. E todas as vezes que eu me coloco diante do Senhor, eu digo: Senhor, tu me prometeu, eu estou aguardando em ti. Tu não é obrigado a nada, mas tu me prometeu. Eu não te pedi, mas tu me prometeu, e eu estou esperando o Senhor realizar o meu milagre. É assim que nós precisamos, irmãos, entender. Nós precisamos ser insistentes na oração e acreditar que na hora da angústia, Deus está conosco. Ele é o socorro bem presente, irmão. Ele não desiste de você. Mas o Senhor está dizendo, através da palavra, que é preciso perseverar na fé. Não adianta ter iniciado a fé bem, ter parado no meio do caminho, desistido, irmão. Você está correndo um sério risco. A qualquer hora você pode partir. E não tem céu dessa forma, viu? Porque Jesus disse, não é palavra do pastor Edmundo, é palavra de Jesus. Precisamos perseverar até o fim. Vou te dar um exemplo aqui. Certa vez nós estávamos no monte, e uma pessoa subiu ao monte, estávamos ali só pastores. Aquele cidadão chegou, né, e dizendo que o seu irmão havia partido para a glória. E nós, que vemos a curiosidade, éramos 3 ou 4 pastores orando, poucas pessoas naquele dia. E ele disse: não, meu irmão, ele havia aceitado a Jesus, mas ele aceitou e ele bebia, ele pulava a cerca, ele fazia isso, ele foi narrando. E aí o nosso pastor presidente pergunta para ele: e aí, será que tem céu? Foi uma morte fulminante. E ele disse: eu acho que sim, porque ele aprendeu que uma vez salvo, salvo para sempre. É só aceitar Jesus e pronto, acabou. Irmão, quando aceitamos a Jesus, o Senhor nos perdoa aquilo que nós fizemos no passado. Quando somos batizados, nós experimentamos, queridos e amados irmãos, pela morte sem derramar uma gota de sangue. Sepultamos tudo quanto de ruim fizemos. Mas uma vez aceitou Jesus, precisa perseverar na fé. Pecou, tem que se reconciliar. Se distanciou, esfriou na fé, tem que se reconciliar com Deus, para que o Senhor possa abraçar e caminhar na fé novamente. E aí, queridos irmãos, quando nós agora abrimos a verdade para aquele irmão, ele entrou em desespero. Ele disse: meu Deus, o meu irmão não tem céu. Nós não estamos fazendo juízo de causa, mas nós estávamos falando para ele a verdade dentro da palavra, que ele desconhecia, como muitas pessoas desconhecem. E aí, queridos, quem aceitou Jesus e não consegue ser mudado, porque Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Você pode conhecer a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, mas se pecou, você está correndo um sério risco. Se morrer dessa forma, não tem céu. A não ser que você muitas vezes vá a um leito, a um hospital, como eu conheci pessoas, já orei por pessoas, ela se reconcilia ali, e o Senhor vai só preparar. Como um dia eu fui lá com um irmão orar, e a irmã dizia: pastor, mas Deus me falou que ele iria pregar comigo, mas ele não quis. Mas ele, oramos, se reconciliou e Deus levou. Mas há pessoas que morrem, irmãos, não sabem nem que morreu. Eu tenho um exemplo de pessoas, irmãos, que ela passou 60 dias no hospital, não fez uma oração, menos se reconciliar também. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque Jesus não quer que você pereça. Ele pagou um alto preço para que você possa morar no céu.
Ele pagou um alto preço para que você possa alcançar um céu de glória. E você precisa perseverar para receber a coroa da vitória.